Êxodo, capítulo 1, dando continuidade às pregações agora no livro de Êxodo. A exposição hoje será do verso 8º do capítulo 1 até o verso de número 14. Faremos a leitura do verso 1º ao verso 14, mas a exposição somente do verso 8 ao verso 14. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Assé. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, ó Pai, a Tua Escritura, a Tua Palavra está aberta e o propósito, ó Deus, é que a Tua Palavra seja exposta nesta manhã. Através, ó Deus, desta breve porção da Escritura, que nós possamos, ó Deus, ser por Ti instruídos, edificados, alimentados. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor me use para a glória do Teu nome, neste momento, para a edificação do Teu povo, que possamos ser instruídos por Ti, numa exposição clara, ó Pai, da Tua verdade. É o que eu Te peço, ó Deus, usa-me em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós caminhamos na última semana, no último domingo, começamos a nossa peregrinação pelo livro de Êxodo, a nossa caminhada que começou há pouco e que tem tanto a nos ensinar à luz deste livro tão maravilhoso que fala acerca da gloriosa obra da redenção que Deus efetuou em favor do seu próprio povo, quando este povo estava ali no Egito. Nós vimos na última exposição que esse povo do Senhor que estava ali no Egito, desfrutando de dias felizes, de dias tranquilos, de dias prazerosos, de felicidade, de alegria, conforto abundante na terra do Egito, enquanto ali eles estavam desfrutando disto, de algo que foi concedido por Deus em sua providência, através do seu próprio servo José, servo do Senhor, que ali estava providenciando dias de conforto na terra de Gósen ao seu próprio povo, os hebreus. Nós vimos que algo acontece. Tanto José como a sua geração dos líderes daquele povo acabou falecendo. A morte chegou à liderança da igreja de Cristo naqueles dias. Mas nós vimos e entendemos que, ainda que o Senhor Deus conduza os seus servos à morte, a morte chega a todo homem, o Senhor Deus
é aquele que levantará alguém para conduzir o seu povo, e nós sabemos e veremos mais à frente que um homem chamado Moisés será levantado para conduzir o seu povo. O povo do Senhor nunca ficou e nunca ficará desamparado. E vimos que este povo, que ali estava habitando em uma terra que era estranha, mas habitando confortavelmente, era um povo que também estava sendo abençoado por Deus com a graça de crescer e se multiplicar. Eles eram, sobremodo, fecundos e estavam aumentando e se multiplicando grandemente e se fortalecendo de maneira que a terra se encheu deles. E isso, irmãos, repito, em meio a dias de grande conforto, paz, segurança, prosperidade, que como lemos até aqui no Catecismo de Heidelberg, é o Senhor quem conduz dias assim, frutíferos, é o Senhor quem conduz dias assim, bons, onde há saúde, há prosperidade, riqueza, alegria, deleite e tudo mais vindo aí das mãos paternais de Deus. Contudo, irmãos, o texto começa a nos falar agora, a partir do versículo 8º, sobre algo que passa a acontecer com este povo do Senhor que estava vivendo ali dias muito, mas muito confortáveis. E o que é que acontece, irmãos? Agora, a partir do versículo 8º do capítulo 1 de Êxodo, nós veremos algo que, de igual modo, vem das mãos paternais de um Deus que soberanamente conduz o seu povo. E o que é que vem sobre o povo de Deus agora? O texto nos diz que a partir de então, o povo do Senhor, a igreja de Cristo naqueles dias, passa a experimentar grande sofrimento. O texto nos diz que se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Levantou-se ali, irmãos, um novo faraó, alguém que era a autoridade suprema na terra naqueles dias, conduzindo então aquele povo. E o povo do Senhor estava ali na terra deste homem, que era o faraó, líder soberano naquele momento, e este homem que se levantou foi um homem que não conhecera a José. A ideia, irmãos, do texto é que este novo homem que se levantou para governar é um homem que não reconheceu José. Como assim? Quem foi José, não é, irmãos? Nós vimos nas exposições no livro de Gênesis que José ele foi um grande homem que não somente abençoou o seu próprio povo, libertando-os e resgatando-os ali da morte que poderiam de fato experimentar por não terem o que comer, e foram então abrigados ali na terra de Gósen, uma terra maravilhosa, mas também José foi alguém que ajudou e fez com que a nação, o Egito, prosperasse e se tornasse uma nação ainda mais rica, mais próspera, mais poderosa. E José foi um homem grandemente honrado, um homem honrado por Deus e um homem honrado pelo faraó anterior e pelos líderes daquela nação. Ele era respeitadíssimo, ele era honrado, ele era louvado, ele era admirado. Contudo, este outro que chega, ele não reconhece José. Ele ignora as obras feitas por José. Ele não considera absolutamente nada. É isso que o texto está querendo dizer. Ele não tem um coração grato pelos atos de Deus realizados em favor também do Egito por meio do seu servo José. Ele simplesmente lança de lado e não se importa com absolutamente nada. Ele não reconhece os atos de José, se mostrando assim como alguém que se mostra ou se levanta com uma disposição realmente diferente daqueles que vieram antes dele. O texto não nos diz quem é este homem. O texto não se importa em dizer o nome desta pessoa. Mas o ponto é que esse homem que se levanta, ele se levanta realmente com um coração totalmente inclinado a se voltar contra o Senhor e contra o próprio
povo de Deus, demonstrando inicialmente grande ingratidão por tudo aquilo que havia sido feito pelo servo do Senhor, José. E então, irmãos, uma vez que ele é alguém que não possui nenhum tipo de afeição, nenhum tipo de consideração por José e pelo que o próprio José fez, isso não o conduz a de maneira alguma ser favorável ao povo. Se ele não reconhece José e não reconhece nenhuma ação, ele também não vai reconhecer absolutamente ninguém que estava ligado ao próprio José. Ao povo que estava sendo cuidado, assistido, que fora socorrido pelo próprio José, que é o seu povo, o povo hebreu. Então, ele agora se volta contra o próprio povo. E o verso 9 nos diz, ele disse ao povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Ele disse a quem? Ao seu povo, à sua nação, aos seus conselheiros também, aqueles que eram envolvidos com ele na liderança daquela nação, bem como aqueles que estavam sob o seu governo, mas que eram o seu povo. E o que é que ele diz, irmãos? Ele vai inventar aqui uma desculpa e algo que provavelmente estava, ou algo que é sempre feito por homens que conduzem ou governam povos, e que então tentam arrumar algum tipo de desculpa para tentar fazer os seus propósitos e os seus intentos malignos serem reconhecidos, aprovados e valer a pena. Ele vai inventar uma desculpa porque ele vai dizer o seguinte, eis que o povo dos filhos de Israel, os descendentes de Jacó, são mais numerosos e mais fortes do que nós. Mas até onde sabemos, irmãos, aqui, ainda que fosse um número crescente dos filhos de Israel, ainda não se poderia dizer nesta ocasião que tratava-se de um povo que de fato era mais numeroso e mais forte que ele. Ele era uma nação, de fato, muito poderosa, mas ele então vai incitar, de fato, o coração do seu povo a se voltar também contra essa nação que, de fato, tem crescido, tem se multiplicado, os seus olhos têm contemplado isso, e isso tem o feito se incomodar. E então o temor toma conta do seu coração, e agora ele vai envolver a sua intenção nessa capa que ele cria. Alguém vai dizer, foi uma desculpa inventada por ele. E a desculpa poderia ser definida, alguém vai definir, dizendo que a desculpa é como uma pele fina para encobrir uma grande mentira. Porque a intenção dele, na realidade, não era... O temor dele se dava, então, por este povo, e ele queria, de fato, subjugar o seu povo. Essa era a intenção dele desde o início. A intenção dele era, então, fazer com que o povo do Senhor pudesse sofrer. Porque ele vê, este povo tem crescido de fato, e ele sabe que esse povo tem se multiplicado e pode se tornar real uma grande ameaça para ele. Eu tenho, então, de subjugar eles. E então ele até vai dizer o que é que ele pretende fazer. Então ele, incitando o seu povo, ele vai dizer, usemos de astúcia para com ele, para com os filhos de Israel, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então veja que ele está aqui preocupado de fato com a multiplicação deles. A multiplicação. Ele quer impedir que o povo cresça. Ele teme que, em crescendo esse povo possa se juntar com outros. Ele deveria ter inimigos, conflitos que ele já travava com outros povos. Então ele pensa, se ele se juntar com outros, vai ser algo que vai trazer grande problema para mim, para a minha própria nação. E então ele vai também acrescentar uma outra informação que ele não quer que aconteça. Ele não quer não somente que o povo se multiplique, ele também não deseja que o povo saia da terra, é o que nos é dito no finalzinho, no verso 10, e saia da terra. Nós então passamos, irmãos, a perceber aqui que há um homem mau
completamente assombrado e também grandemente determinado a fazer valer o seu plano de subjugar o povo do Senhor. Ele se levanta, irmãos, contra o próprio Deus aqui. Mas o que é que faz, irmãos, com que este homem ele possa, de fato, ficar incomodado? É esse povo do Senhor avançando. É o povo de Deus incomodando e amedrontando, então, alguém que se sente como o soberano, o poderoso, o governador de toda a terra. E veja, irmãos, se o povo do Senhor não fizesse valer aquilo que o Senhor mesmo ordenou, dizendo, crescei, multiplicai, serem fecundos. Se o povo do Senhor naqueles dias não fosse abençoados por Deus com a prosperidade e expansão a ponto de começar a crescer demais, esse homem não ficaria incomodado. E também não se voltaria contra o povo, provavelmente. Irmãos, e isso já pode nos ensinar algo que talvez explique a razão de muitos povos se voltarem contra o povo do Senhor em muitos momentos. Quando eles contemplam o avanço da Igreja de Cristo, quando eles contemplam o avanço da propagação do Evangelho, quando eles contemplam ações tomadas pelo povo do Senhor que são contrários aos próprios intentos dos homens, eles então tentam de alguma forma subjugar, eles tentam de alguma forma cessear a nossa liberdade, eles tentam de alguma forma impedir de todos os meios lícitos ou ilícitos para impedir que o povo de Deus avance, porque eles ficam grandemente incomodados com a manifestação de Cristo e da sua glória por meio do seu próprio povo. E isso aconteceu no passado, aconteceu em muitas ocasiões e acontece também ainda em certos lugares em nosso mundo, no mundo em que nós habitamos. Mas, irmãos, em alguns momentos, infelizmente, e talvez possamos dizer sim, infelizmente, não há algum tipo de oposição tão ferrenha contra a Igreja de Cristo. E por que razão, irmãos, talvez não haja em algumas ocasiões, em alguns lugares, uma oposição ferrenha a nós, em particular, ou à Igreja de Cristo em geral? Isso, irmãos, pode se dar porque a Igreja de Cristo não tem também incomodado. A Igreja de Cristo não tem se envolvido com as coisas ou as causas de Deus de tal forma a ponto, então, de gerar um grande desconforto naqueles que governam e lideram. E então, uma vez que não há ameaça para eles, uma vez que não há incômodo para eles, então eles ficarão tranquilos. Porque imaginarão, eles estão subjugados, estão em paz. E veja que isso é o tipo de coisa que não pode acontecer. O mundo ímpio, os governantes ímpios não podem ficar em paz com a igreja, sobretudo se eles são homens que se voltam contra Deus e odeiam a Deus. Qualquer tipo de manifestação de Cristo será algo odiado por eles. Mas talvez, irmãos, nós não estejamos tão empenhados assim com as coisas de Deus, com a obra do Senhor neste mundo. E por essa razão, então, não sejamos assim tão perseguidos como poderíamos ser. Talvez não soframos tanto como poderíamos sofrer se de fato nós fôssemos pessoas que, com o peito aberto e com toda clareza, se empenham numa verdadeira luta travada contra este mundo mau. E talvez, irmãos, a razão disto é que nós começamos a nos apegar por demais com as coisas deste mundo, com as coisas do Egito, e nos conformamos tanto a elas, que isso, então, faz com que sejamos, de fato, iguais, completamente iguais aos servos
de Satanás e não diferente deles. E então o mundo, ele não se incomodará conosco. E aí, irmãos, nós precisamos parar para refletir como tem sido de fato a minha vida, como tem sido de fato a minha conduta. Será que eu tenho vivido? Será que eu tenho falado? Será que eu tenho caminhado como alguém que de fato não é um cidadão deste mundo, deste reino? Será que eu tenho vivido de um modo que tem incomodado com a minha vida santificada, com a minha vida comprometida com Cristo, aqueles que estão ao meu redor? E veja, irmãos, obviamente que o propósito não é simplesmente ficar gerando incômodo, desconforto naquele que está ao meu redor, ou simplesmente gerar algum tipo de indignação com o propósito de ser perseguido. Não, é fazer a glória do Senhor conhecida. É fazer o seu nome conhecido. É fazer os homens se renderem a Ele. E, paralelo a isso, certamente vai existir algum tipo de oposição a nós. Mas talvez, irmãos, não esteja acontecendo isso porque realmente nós somos muito lentos, nós somos preguiçosos em nos envolvermos com a causa do Senhor, nós somos medrosos em nos envolvermos com a causa do Senhor, nós tememos ser reconhecidos ou conhecidos entre aqueles que são loucos por Cristo e pelo seu Evangelho. Então preferimos então ser aquele tipo de crente camuflado, escondido. Ninguém sabe que eu sou crente. Ninguém sabe. Se eu puder não falar que eu sou crente, é melhor ainda, para ninguém ficar olhando para mim de banda, e esse crente aqui no nosso meio. Infelizmente, muitas vezes, parece que nós tememos ser vistos como crentes, reconhecidos como filhos de Deus, como cristãos que caminham como Ele caminha. Não, irmãos. O mundo precisa ser impactado e o mundo será impactado através daqueles que são servos do Senhor, instrumentos dele, que fazem aquilo que ele ordenou na sua própria palavra, e isso vai gerar algum tipo de desconforto. Tanto naqueles que estão fora do meio do povo do Senhor, que vão olhar estranho para nós, literalmente, como vai trazer desconforto para nós, porque isso vai fazer com que nós saiamos da nossa zona de conforto, da nossa tranquilidade, da nossa paz, da nossa prosperidade, de tudo aquilo que nós desfrutamos de tão bom, e então nós acabaremos sofrendo com isso. Isso acontece aqui com o povo. Eles estavam bem, tudo muito tranquilo. Passaram a seguir fazendo a vontade do Senhor, prosperando, crescendo, multiplicando, e então aflição veio sobre a vida deles. Mas eles estavam ali cumprindo, então, o propósito do Senhor na sua própria caminhada, atendendo a Deus naquilo que eles foram chamados para fazer. Mas, irmãos, a realidade é que a oposição, ela veio sobre eles. E essa oposição não ficou somente em palavras. Porque, veja, irmãos, eles começam a perceber inicialmente o problema, os egípcios começam a perceber o problema no meio do povo, uma ameaça. Eles proferem, então, entre eles, palavras que, então, faz com que todos estejam convencidos de que há um problema. Então, há palavras ditas, há maquinação, há palavras ditas, e então há a ação que vai ser feita. Veja que tudo começou, então, numa insatisfação provocada no coração e na mente desses homens, que se expressou em palavras e ação. É exatamente assim que acontece. É a oposição de um mundo mau com um coração corrompido que, então, conduz os homens a se voltarem contra tudo aquilo que é de Deus. E o que os homens maquinam contra nós, irmãos, será expresso em palavras. Nós contemplamos hoje em nossos dias muito disso. Leis, declarações, discursos, ameaçando o povo, tentando amedrontar alguns ali, tentando assustar outros aqui.
palavras ditas. Mas, irmãos, muitas vezes, palavras ditas passam, então, a serem aplicadas, de fato, na vida do povo. Conduz muitos à ação, mas foi algo que começou no coração, certamente, dos homens. O homem é, por natureza, mau. E aquele que não conhece a Deus é, por natureza, hostil a tudo aquilo que é do Senhor. E então eles se voltam contra o povo do Senhor. O verso 11 nos diz, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras. Para quê? Olha o propósito. Para os afligirem com suas cargas. Então, esse era um dos propósitos, afligir o povo do Senhor. Então, o texto vai repetir, é interessante, várias palavras associadas ao sofrimento do povo. Ele vai dizer aqui, puseram feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E então, verso número 12, mas quanto mais os afligiam. Verso de número 13, então vai dizer, então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e, verso 14, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, com barro e tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Vejam que a palavra tirania, serviço, a aflição é repetido várias vezes para nos mostrar, irmãos, a intensificação, o ódio, a ira, a indignação dos filhos de Satanás, servos de Satanás, contra o próprio povo de Deus. E então eles tentam subjugar de todas as formas o povo, fazendo-os trabalhar incansavelmente. Trabalho duro o tempo inteiro. Não havia descanso para o povo do Senhor. E então o faraó conduz este povo de Deus a construir aquilo que vai ser chamado de cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Lugares que serviriam para armazenamento daquilo que eles colhiam, bem como para, provavelmente, armazenamento de armas, de conflitos e guerras, lugar então em que eles haveriam de guardar aquilo que era de suprimento para eles. E então o povo do Senhor teve de trabalhar com muito barro e tijolo para construir isso, envolvido incansavelmente agora na obra deste homem perverso do faraó naqueles dias. Então, irmãos, o povo do Senhor agora passa de um momento de bonança para grande aflição. De momento de paz para momento de muita perturbação. Para um momento de sossego, para um momento de dor. Agora, literalmente, irmãos, porque eles sofriam, não somente com o trabalho, mas também com muitas surras, chicotadas e muita maldade que vinha das mãos dos homens maus, dos egípcios, naqueles dias. Algo que cai sobre eles. Isso nos mostra, irmãos, que muita nossa peregrinação, de fato, a nossa vida neste mundo, ela nunca vai envolver somente dias de paz e de tranquilidade, nunca. Nunca foi prometido pelo Evangelho que nós teremos somente águas tranquilas e nesta nossa caminhada. Nunca foi dito isso para ninguém. Eu nunca falei isso para absolutamente ninguém. E nós devemos compreender essa realidade. Há momentos de turbulência. Há momentos que a água fica agitada. Há momentos que a água é tão transparente que dá para ver o fundo, ela fica turva e eu não consigo enxergar absolutamente nada. Há momentos que eram tão claros, mas agora são sombrios, escuros. Há trevas de fato vindo. E isso acontece frequentemente com o povo do Senhor. E muito, irmãos, da aflição que o povo de Deus experimenta é, sim, por causa da maldade dos homens perversos. Sim, pecadores que são inimigos do povo de Deus.
Mas não somente por causa disso. Muitos dos nossos próprios sofrimentos, irmãos, na nossa caminhada, são fruto dos nossos próprios pecados. São frutos da nossa própria iniquidade. Nossa própria ação contrária a Deus. São fruto da nossa própria falta de temor a Deus. São fruto da nossa falta de amor ao Senhor e aos seus mandamentos. É fruto disso que nós, muitas vezes, e muitas aflições caem sobre nós. O pecado nos conduz a sofrermos muito. O nosso e também daqueles que estão ao nosso redor. Ou o nosso, que acaba muitas vezes trazendo sofrimento e aflição para aqueles que estão ao nosso redor. E isso, irmãos, acontece. E a aflição, então, vem e é real. A dor nos alcança e é real. Alguns com dores maiores, outros com dores menores, alguns com aflições mais intensas e prolongadas, outros com aflições menos intensas e menos prolongadas, mas a realidade, irmãos, é que ela cai sobre o povo do Senhor. E muitas vezes, irmãos, acontece de não ter uma causa necessariamente objetiva. E muitas vezes olharmos para a aflição ou experimentarmos a aflição em nosso próprio corpo nos faz questionar muitas vezes. Por que, Deus? Por que razão, Senhor, eu tenho experimentado isso? Alguns até dizem, eu não mereço isso. Eu não mereço passar por isso. Mas, meus irmãos, a aflição, ela não escolhe ninguém por méritos. A aflição não escolhe ninguém por classe social. A aflição não escolhe branco, negro. A aflição não escolhe nada disso. A aflição, irmãos, ela vem. E o povo de Deus não está isento disto. Não pensemos que porque somos filhos de Deus, nós devemos estar abrigados de qualquer tipo de sofrimento. O que na realidade, irmãos, acontece é que os sofrimentos e as aflições vêm, ainda que, como falamos, ela venha por desejo maligno do coração dos homens contra nós, quando a aflição vem por meio da opressão, não é? De homens que se levantam e querem impedir você de ter seus filhos, de homens que se levantam e querem impedir que você eduque seu filho, de homens que venham e querem impedir que você possa educar e instruir os seus filhos no lar, de homens que se levantam e querem impedir você de vir à casa do Senhor, de homens que se levantam e querem impedir você de propagar a obra do Senhor através do testemunho do Evangelho, de homens que se levantam contra você no seu trabalho, na sua perversidade, sabendo que você é crente e quer macular você, quer atrapalhar você, quer impedir o seu avanço. De homens que querem impedir o seu negócio de crescer, então você quer crescer, você quer fazer as coisas avançarem, e então o homem sabe que você é crente e ele de alguma forma quer atrapalhar a sua caminhada. De pessoas que se levantam contra o povo do Senhor de diversas formas. Nós sofremos a oposição e sofremos com a maldade dos homens neste mundo, ainda que tentemos fazer o que é bom para eles, para aqueles que estão ao nosso redor, ainda assim sofremos. Mas por que, irmãos, razão o povo do Senhor sofreu naquele momento por mãos dos homens ímpios? E por que, irmãos, nós muitas vezes sofremos? E o que nós podemos entender, irmãos, é que o Senhor Deus, Ele tem seus propósitos em meio a tudo isso. O Senhor Deus, Ele é um Deus soberano. E Ele é um Deus que governa tudo segundo a sua providência, que é sempre santa, que é sempre sábia, que é sempre poderosa. E Ele é um Deus que age sempre em favor da glória do seu nome e o bem do seu próprio povo. Sempre, sempre e sempre. E um Deus, então, irmãos, que não estava ausente nos dias da aflição do povo hebreu no Egito. O Senhor Deus estava mais que presente, irmãos.
O Senhor Deus, o nosso Deus, é um Deus que nunca se ausenta de perto do seu povo. Não há ocasião, não há circunstância que permita que Deus esteja longe de nós. Muito pelo contrário, irmãos. Ele está ali, governando tudo nos mínimos detalhes. E nós podemos dizer que, em última instância, ainda que o coração maligno dos homens tenham conduzido eles a se opor a Deus e ao povo de Deus, era o próprio Senhor Deus que estava conduzindo absolutamente tudo isso. Tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. Como assim, pastor? Um homem mau daquele se opondo contra as promessas do Senhor? Porque veja, irmãos, Faraó, ele se opõe à promessa de Deus de fazer o povo do Senhor se multiplicar. Ele não quer que se multiplique. Veja que ele se volta contra os intentos de Deus, os propósitos do Senhor. E ele quer impedir que o povo vá à terra de Canaã. Ele não quer que esse povo saia ali da terra dele, do Egito. Mas o Senhor jurou ao próprio povo dele que ele haveria de visitar o seu povo e conduzir o seu povo para uma terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Gênesis capítulo 50, verso de número 24 nos diz isso. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Veja então que Satanás, usando então Faraó e os seus filhos, se voltam contra Deus. Eles são inimigos declarados do Senhor. Inimigos declarados do seu próprio povo. Mas ainda assim, irmãos, era o Senhor quem estava conduzindo absolutamente tudo. E o que acontece aqui? O que acontece é que o Senhor, ele, que é um Deus soberano, ele faz com que os intentos do próprio Faraó sejam frustrados. E de fato é frustrado. Porque ainda que ele tentasse de todas as formas fazer com que o povo do Senhor não se multiplicasse, a sua primeira tentativa falhou. Porque o que é que acontece? O texto nos diz no verso de número 12. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Veja que, em meio à prosperidade, o povo multiplicou e cresceu. E em meio às dificuldades, o texto nos diz, o povo do Senhor se multiplicou e cresceu. Independente das circunstâncias adversas, o Senhor Deus estava fazendo o seu plano seguir em frente. O homem mau se levantou. O povo de Deus não avançará. Esse não é o tipo de testemunho bíblico que encontramos na Escritura Sagrada. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. O povo então fica dizendo, então, quando os homens se levantarem contra a igreja, e então vão perseguir, e a igreja do Senhor vai diminuindo, e vai morrendo. Onde? Nós encontramos aqui, como temos visto no livro de Atos, e veremos ainda muito, à medida que o povo era perseguido, quanto mais era afligido, quantos eram mortos, mais o povo do Senhor crescia e se multiplicava e avançava o reino de Deus. Meus irmãos, é promessa do Senhor, é provado na história da redenção do povo do Senhor, que ninguém, irmãos, jamais, nem Satanás, com seus demônios juntos, com todos os governantes deste mundo, poderão impedir o avanço do povo do Senhor. De forma nenhuma. A Igreja de Cristo prospera, tem prosperado,
prosperará sempre e avançará sempre para frente. Essa é a realidade bíblica e é esta realidade que nós devemos nos sujeitar e crer com todo o nosso coração. Ainda, irmãos, que as circunstâncias aparentemente sejam contrárias. E ainda que aparentemente aos nossos olhos as coisas só estejam indo de mal a pior. É independente de circunstância, irmão, que as coisas do Senhor acontecem. Ninguém, absolutamente ninguém, pode frustrar os planos de Deus. O que eles podem, no máximo, é trazer sobre nós aflição e dor. Aflição e dor que vem das mãos do Senhor. Nós lemos hoje aqui, na pergunta 27 do Catecismo de Heidelberg. Tudo vem das mãos paternas dele. Inclusive o nosso e o meu e o seu sofrimento. E por que razão, então, mais uma vez, o Senhor ele está fazendo isso com Israel naqueles dias e porque muitas vezes ele faz conosco, irmãos, hoje? Veja, irmãos, o Senhor, no meio da aflição, ele tem muito a fazer por nós. Quando a aflição vem sobre nós, não é o Senhor vindo contra nós, é o Senhor vindo a favor do seu próprio povo. Sempre. Uma das coisas que nós percebemos aqui claramente, e nós já falamos sobre ela, é que a aflição vem para que a Igreja de Cristo prospere, cresça e avance. Aqui aconteceu na igreja neotestamentária e acontece na igreja do Senhor sempre. Mas um outro propósito do Senhor era fazer com que o seu povo, que estava apegado às coisas tão confortáveis do Egito, e que acabaram então vivendo ali tão confortavelmente, a ponto de se esquecerem da herança de Deus, Canaã, que o Senhor havia prometido, o Senhor então trouxe aflição sobre eles, para que eles pudessem voltar os seus olhos para o Senhor, para a promessa de uma terra onde eles haveriam de habitar, que não era a terra do Egito. Era isso que eles precisavam, irmãos, para que eles pudessem perceber que as coisas mais prazerosas daquela que eles estavam desfrutando não se comparavam com a glória daquilo que eles estavam para experimentar ou experimentariam na Canaã, terra que mana leite e mel. Então, era necessário que o Senhor arrancasse as coisas boas deles. Que o Senhor tirasse o conforto deles. Para que eles pudessem, então, se voltar para isto. Eles vão clamar, irmãos, por libertação do Egito. Eles vão clamar, eles vão suplicar, eles não vão desejar ficar lá. Eles vão rogar a Deus para que o Senhor os arranque daquela condição. Posteriormente, veja como a perspectiva deles mudou. E por que mudou, irmãos? Porque o Senhor trouxe aflição. E muitas vezes, irmãos, é exatamente isso que o povo de Deus precisa na sua caminhada. Muitas vezes, o que nós precisamos para passarmos a desejar mais o nosso Deus e para desejarmos mais habitarmos com o nosso Senhor na glória, é sofrermos. E aflições que vêm de diversos modos sobre a nossa vida. Quando o Senhor tira de nós a nossa saúde, quando o Senhor tira de nós os nossos bens materiais, quando o Senhor tira de nós os nossos filhos, quando o Senhor tira de nós nossa esposa, nosso esposo, quando o Senhor tira de nós as pessoas que nós mais amamos, quando o Senhor tira de nós aquilo que nós mais amamos, quando o Senhor, então, irmãos, com a sua vara, com a sua ação, Ele vem então em nós e retira de nós aquilo que nós tanto nos apegamos neste mundo. E somos muito inclinados a nos apegarmos tanto a este conforto e nos esquecemos do Senhor. Então Ele diz, eu não quero que você se esqueça de mim. Eu não quero. E então Ele tira. Bondade de Deus, irmãos. Não olhe nunca mais para a aflição que você experimentar
como sendo obra de Satanás. Não, irmão. É Deus. É Deus querendo, de alguma forma, fazer com que você seja arrancado das coisas deste mundo. Veja, e não é que as coisas deste mundo são necessariamente ruins, não. Prosperidade, saúde, conforto, não, irmãos. Mas quando amamos mais isso do que a Deus, aí onde está o problema. E quando amamos mais isso do que a Deus, Deus então vendo isso e sabendo e nos amando, irmãos, Ele não poderá permitir que caminhemos assim. É assim que o Senhor faz muitas vezes. O que é que nós precisamos então fazer nesses momentos? Nós precisamos não somente entender que a soberania e bondade de Deus nas nossas vidas, mas devemos ter corações de fato gratos ao Senhor. Porque se prosseguirmos, irmãos, apegados com as coisas deste mundo e não com Deus, o fim não será bom de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, você deve se sujeitar ao Senhor. E quando a aflição vier, louve a Deus. Dê graças a Ele. Porque, irmãos, o que você experimenta ou que você tem experimentado, ainda que seja difícil, ainda assim, nós, você, todos, estamos muito melhor do que nós realmente merecemos. E devemos entender que ali o Senhor quer tratar algo em nós, para o nosso próprio bem. O Senhor tem em vista na aflição a nossa purificação, o nosso aperfeiçoamento. O Senhor tem o propósito de nos fazer cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo na aflição. E como disse, irmãos, um puritano no passado, se no fim de todo sofrimento você amar mais a Deus, não tenha dúvidas que seu sofrimento veio do amor de Deus por você. Não tenha dúvidas que o seu sofrimento veio do amor de Deus por você. Ele ama a nossa alma e Ele quer o bem da nossa própria alma. Nunca, irmãos, desconsideremos esta perspectiva bíblica. E que ao compreendermos isto, irmãos, essa verdade ela possa de fato encontrar guarida no nosso próprio coração e que possamos com a graça do Senhor viver segundo essa verdade. Porque é fácil declararmos tais coisas, mas experimentarmos tal coisa é muito difícil. É muito difícil passarmos pela aflição. Mas, irmãos, o Senhor ele nos dá a graça. Ele sim nos dá a graça que precisamos. Então devemos aprender a clamar a Ele no meio da aflição também. Ensina-me, Senhor, a desfrutar da aflição para a glória do Teu nome. Livra-me, Senhor, de ser murmurador. Livra-me, Senhor, de ser descontente. Ensina-me a ver a Tua glória nisso. Ensina-me nisto a ser mais sujeito a Ti. Dá-me um coração, ó Deus, satisfeito com a Tua vontade. Dá-me um coração, Senhor, satisfeito com os Teus propósitos e me dá um coração desinteressado nos meus próprios propósitos. Faz valer, Senhor, o Teu propósito em minha vida. Essa deve ser a nossa oração, irmãos. Clamando a Ele para que Ele nos dê graça e precisamos de graça para suportarmos o dia mau. De muita graça. Não somos tão fortes como imaginamos que somos. Nossos irmãos em Cristo ao nosso lado não são tão fortes como aparentemente demonstram ser na aflição. Irmãos, e isso deve nos conduzir a entender que uma vez que a aflição vem sobre o povo e pode vir sobre mim, pode de fato vir sobre meu irmão, isso deve me colocar no coração a disposição a ajudar o meu irmão. A consolar o meu irmão com essas verdades. Com a verdade de que Deus é soberano. E Ele não está longe de você. Deus é soberano e Ele não se ausentou de nós. Ele se faz presente conosco em nossas aflições. Ainda que as coisas deste mundo possam nos abandonar, riqueza, saúde, bens, o Senhor é aquele que nunca nos abandonará, nunca nos desamparará, diz a Escritura Sagrada. E saber disso
é algo que deve me consolar e essas palavras devem estar nos meus lábios para que eu possa voltar para o meu irmão e socorrê-lo. Eu não posso me preocupar somente com os meus sofrimentos, com as minhas mazelas, com as minhas dificuldades, com a minha aflição e deixar o meu irmão que sofre também desamparado de forma nenhuma. Eu devo então perceber, procurar ter coração, olhos atentos para então estar observando e então se juntar ao meu irmão sem temor. Chamá-lo e então perguntar e conversar e falar a ele, ao coração dele. Orar com ele, orar por ele. Precisamos, irmãos, disso. Como precisamos aprender, irmãos, isto? Como estamos em falta com isso? Todos nós. Precisamos de graça, da graça de Deus, para consolarmos uns aos outros. Isso é igreja, irmãos. Isso é a igreja de Cristo. E no seu sofrimento também não pense, agora você que sofre, e então é alguém que fica assim, não, mas é eu e meu sofrimento. E calado fica, calado permanece, ninguém tem absolutamente nada a ver com minha vida, o problema é meu, acabou-se. Como assim? Até onde eu sei, você faz parte da igreja de Cristo. Você não é uma pessoa que vive sozinho mais. Você é membro da igreja de Cristo, membro do mesmo corpo que tem Cristo por cabeça. Não precisa ficar guardando a sua aflição para você somente. Os outros irmãos podem e devem saber. Para que possam ajudá-lo, para que possam encorajá-lo, para que possam orar por você. Como? Como ele vai poder chorar com você se ele não sabe? Se você simplesmente é alguém que guarda então e acha que é isso mesmo e que nada, não devo falar para ninguém. Não, irmãos. Aqui é a igreja de Cristo. Não são inimigos. Não somos inimigos, um querendo dar rasteira no outro, querendo derrubar o outro, querendo sair por aí falando. Se isso for o propósito de alguém, está absolutamente errado. A minha intenção, o meu propósito em saber da aflição de alguém não é propagar, ou saber o problema de alguém é propagar para o mundo agora. Eu vou falar para todo mundo. Não. O meu propósito e o seu propósito, nosso propósito deve ser se aproximar e poder de alguma forma contribuir. Não para aumentar o problema, mas fazer com que o problema, com a graça do Senhor, possa ser tratado. Se for vontade dele, nos livrar da aflição. Meus irmãos, isso é igreja, e é assim que nós caminhamos, e é assim que nós devemos, então, nos envolver com a obra do Senhor, no serviço uns aos outros, consolando uns aos outros. Para isso, nós devemos clamar a Deus também por sabedoria, para que possamos ter sabedoria no falar. Clamar a Deus por linguadeiro dito, uma língua que fale com doçura, que aplique o remédio necessário na ocasião necessária para a pessoa certa e remédios, irmãos, que se encontram na própria Escritura Sagrada, que muitas vezes é até uma exortação para quem sofre, que às vezes está sofrendo demais, demasiadamente, que às vezes está perturbado e angustiado demasiadamente com algo, mas não deveria ser assim, às vezes cabe uma exortação. Mas muitas vezes é necessária uma palavra de consolo e encorajamento realmente. Encorajar a pessoa que está cabisbaixa, com a cabeça para baixo, olhando para baixo, esquecendo-se muitas vezes do Senhor. Porque é uma inclinação natural nossa, irmãos, muitas vezes, a nós nos esquecermos de Deus. E precisamos muitas vezes ser recordados de quem é o nosso Senhor. A realidade, irmãos, do sofrimento, ela é algo que não tem como o homem de forma alguma negar e nós nunca jamais negaremos. E nós que sofremos neste mundo, podemos de fato ser encorajados pela palavra do Senhor, porque se nós de fato somos servos de Cristo, nós seremos aqueles que acabarão sim passando por sofrimentos neste mundo e aflições muitas. Nós sofreremos a semelhança do nosso Senhor. Cristo sofreu, irmãos. O Filho de Deus, o Deus encarnado, sofreu neste mundo.
Quando nós olhamos, por exemplo, para o que diz 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, o que é que nos diz a palavra? 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. Sofrimento é aflição. É real. Compreenda que vem, que pode estar na sua vida e que pode vir e que também pode estar ou virá sobre a vida do seu irmão. Esteja consciente disso. E pronto para enfrentar e pronto também para servir ao seu irmão em Cristo. Mas, irmãos, ainda que soframos dificuldades e tribulação, há de fato algo que deve trazer para o nosso coração paz, porque Deus está agindo nisso. E a palavra nos diz agora em Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, algo que o Espírito de Cristo que habita em nós provoca em nós. Diz assim a palavra, Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E este mesmo Espírito, irmãos, que é o nosso grande consolador em meio às aflições, em meio às tribulações. É isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos em João capítulo 14, que ele haveria de ser assunto aos céus e viria então outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Cristo que em mim e em ti habita. É que nos consola muito em nossa caminhada neste mundo, em meio às tribulações e em meio a todos os sofrimentos que podem vir sobre a nossa vida. Mas, irmãos, eu repito, aproveitemos também os dias em que a aflição vier, porque o Senhor está querendo nos conduzir para mais perto dEle. Para mais perto dEle. Ele deseja que você deseje os céus mais do que qualquer coisa que você deseje neste mundo. Ele deseja que você deseje Ele, que você deseje habitar com Ele para todo o sempre. Essa é a vontade do nosso Senhor para nossas vidas. E Ele tem este meio extraordinário para nos conduzir a Ele. É o sofrimento, que vem das suas paternais mãos. É um Deus, irmão, que de fato é um pai para nós. E é um pai que possui um coração puro e um coração cheio de amor. Ainda que em alguma ocasião, irmão, alguém se levante e diga para você, olha, isso que você está sofrendo é coisa do diabo. Olhe para essa pessoa e diga, é o meu Senhor que está fazendo isso. E Ele não é mau. Não há nada que Deus fale ou algo que Deus faça que seja mau. Nunca. Nunca existiu. Nunca aconteceu. Tudo o que Deus diz e tudo o que Deus faz está ligado a quem Ele é. E Ele é sempre bom. E Ele é sempre amoroso. E podemos ver a sua mão amorosa e bondosa conosco na aflição. Ele é quem nos sustenta em meio a tudo isso. Nós precisamos então, irmãos, e devemos, portanto, nos voltar e nos apegar sempre a Ele. Ele é o nosso consolo de fato, em meio à aflição. E nós devemos apresentar esse mesmo consolo a todos aqueles que ao nosso redor sofrem. Precisam desse consolo.
nossos irmãos em Cristo e aqueles que não têm o consolo que nós temos, que é Cristo. É um mundo, irmãos, mau, de pessoas sofrendo muito, muito, e não conseguem encontrar consolo. Porque não tem esperança. Qual a esperança do mundo? Qual o consolo do ímpio na aflição? Nós vemos muitos jovens, crianças, mulheres, velhos, tirando a própria vida, tirando a vida de outros na sua indignação e loucura, desesperando da vida, porque não tem esperança, não tem consolo. Não conhecem, irmãos, mas nós conhecemos o consolo. Nós experimentamos na nossa própria alma um consolo que o mundo não conhece, mas precisam conhecer através de nós. Através de nós. Que a nossa aflição, irmãos, não nos cale, mas que a nossa aflição nos faça abrir a boca e fazer com que este mundo perdido possa conhecer a Cristo. Aquele que sofreu mais do que qualquer pessoa sofreu neste mundo. E que não merecia sofrer. Nunca pecou. Nunca fez mal a ninguém. Mas sofreu. Entregando-se numa cruz maldita para ser o Salvador do mundo. E é este bendito Salvador do mundo que deve ser conhecido por todo mundo. E nós somos os agentes disso. Nessa nossa caminhada com Ele. Irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, em meio à aflição, seja o nosso consolo. E que o que Ele traz sobre nós, independente da circunstância que nós estejamos, nos conduza para mais perto dEle. E que Ele faça de nós, cada dia mais, parecidos com Ele. Este é o propósito da nossa vida. Sermos mais semelhantes àquele que nos criou. Sermos mais parecidos com Cristo, nosso comum Redentor. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, por tudo o que o Senhor faz. O Senhor é o nosso Deus soberano, que conduz a nossa vida, que guia a nossa vida. Mesmo nos dias maus, o Senhor está conosco. O Senhor nunca nos abandonou. O Senhor nunca nos abandonará. O Senhor nos sustentará até o fim. Ó Deus, que essa verdade possa consolar o nosso coração. Que, ó Pai, confiemos inabalavelmente em Ti, sabendo que é a Tua palavra quem nos declara isto e que podemos, ó Deus, descansar no Senhor. E dá-nos, ó Deus, também graça, disposição, não somente para enfrentarmos a nossa aflição, mas também, ó Senhor, para socorrermos os nossos irmãos que sofrem também. Dá-nos graça, Senhor, e disposição para isso. Precisamos de Ti, Pai. Estamos tão distantes daquilo que nós deveríamos ser. Temos falhado, Pai, tanto nesse quesito. Ó Deus, ajuda-nos. E nos faz, Senhor, servos mais úteis na obra do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.